Jaime, e agora em relação à imigração? Não, só para dar uma chegazinha no que acabou de trazer aqui. A lei é clara, há um decreto presidencial que proíbe as instituições públicas de contratarem bens e serviços sem contactarem a capacidade nacional. No caso das carteiras, o Ministério da Educação, se está supostamente a atender esse lobby que está atrás das carteiras desmontadas, só monta aqui em Angola, devia primeiro requerer um parecer vinculativo do Ministério da Indústria e Comércio. Este Ministério da Indústria e Comércio, que tem a base de dados de todos os produtores nacionais, suas capacidades, é que deveria ter dito: a capacidade interna de produção de carteiras não atende a demandas e necessidades do Ministério. E então ali permitir, no limite, aquela margem para que elas fossem importadas, ou feitas ou pré-feitas. O que nós temos nesse momento é uma ociosidade operacional. Há mais capacidade de produção, em termos de carteiras, do que aquelas que o país é capaz de consumir. Então, não há nesse momento qualquer necessidade de permitir importação de carteiras, quer sejam elas feitas ou desmontadas apenas para serem montadas em Angola. É um decreto presidencial. A imigração. Os angolanos estão a emigrar apenas ou a fugir do país? A imigração é sempre essa saída do seu país para ir à busca de condições lá fora, e depende muito das razões que levam a sair. Via de regra, as pessoas procuram melhor qualidade de vida, melhor educação, melhor assistência médica, melhor valorização do capital humano, a possibilidade de poder ajudar a família no país de origem, esse intercâmbio cultural. Então existem N motivos, e emigrar está no nosso ADN. Para quem acredita na teoria evolucionista, tudo começou em África e saímos de África para colonizar o resto do mundo. E esse processo não para, é permanente, faz parte do homem. Sempre que o indivíduo sente que no seu país de origem ele não consegue se realizar como pessoa, identifica um país que é capaz de lhe oferecer essa oportunidade, ele é livre de o sair. Daí que foi consagrado na nossa Constituição que todo angolano é livre de emigrar, sair, e tem o direito de regressar, embora vinculado à obrigatoriedade de cumprir com as leis do solo pátrio. Portanto, sair de Angola não é nenhum crime, não é nenhum pecado, isso não tem nenhuma condição anômala. A anomalia seria impedir. E depois da infeliz declaração da senhora Ministra da Educação, muitos internautas foram ressuscitar pronunciamentos do Presidente da República em como ele entendia que as pessoas eram livres de ir e vir. Mas, Joaquim Cheba, a grande questão não é haver ou não impedimentos à imigração. É a postura do Estado face aos cidadãos que pretendem emigrar e, sobretudo, face às nossas comunidades no exterior, à diáspora angolana. Não há obrigações do Estado angolano para com as nossas comunidades lá fora? Existe sim. Alves, lembro que uma vez o Alves disse-me assim: tu lês mais os documentos do Estado do que os próprios ministros. Quando a gente vai ver o documento de planificação de médio prazo, que é o PND 23-27, está lá. A estratégia econômica de Angola passa também pela intervenção da sua diáspora. A política externa angolana passa também pela colaboração da sua diáspora. A mobilização de recursos financeiros, investimentos estrangeiros direto em Angola, também conta com a sua diáspora. Está no papel. Então, como diz o Carlos, o papel aceita tudo. Não, agora a prática são outros 500. É para concluir, para dizer que aquele pronunciamento da senhora Ministra foi mesmo infeliz. Prova que a Ministra nem sequer está a ler os documentos aprovados pelo governo. Portanto, a senhora deve-se demitir ou ser demitida. Eu não sei. Quer dizer, uma pessoa que vai contra aquilo que o posicionamento a senhora ou demite-se ou é demitida. Pronto. Ao fim deste tempo todo, o que é que aconteceu? Nada. Tudo na mesma como a lesma. De pedir desculpas também. Isso tem que ser humilde. Pronto, mas Carlos, eu tenho uma coisa. Eu julgo que os ministros, quando vão para uma conferência como aquela, deviam sentar com seus gabinetes de comunicação, prepará-los até... Mais uma razão para se demitir, porque foi para lá sem estar preparado. Para evitar determinadas expressões. Para evitar determinadas expressões, determinada postura verbal. Joaquim Jaime, as declarações da senhora Ministra da Educação
de alguma forma, podem vincular todo o governo. Aquilo é uma decisão de desdém, não vincula o governo, porque o chefe dela tem uma outra posição. Os documentos que regem a ação de Estado a médio prazo são contrários. Ela estava lá como ministra, mas infelizmente o discurso dela está em completo desfazamento com os instrumentos que regem a ação dela. Está em completo desfazamento com a visão manifestada pelo líder dela. Qualquer posição em contradição não pode vincular a estrutura a que ela pertence, porque ela usou palavras dela que não têm reflexo nos documentos, não têm reflexo na visão manifestada pelo líder dela. Ela falou e ela deve assumir as consequências daquilo que ela disse. Agora, o que eu acho que é bastante preocupante é um conjunto de auxiliares do titular do Poder Executivo dizer um conjunto de barbaridades que contradizem até a postura do Estado, que contradizem o Presidente da República nos seus pronunciamentos públicos, e não há consequências. Quando não há consequências, é como se ele tivesse a legitimar aquele ato de indisciplina, de descoordenação, de desfazamento, Chegaste ao meu de uma visão completamente desvirtuada. E depois nós temos uma coisa, há um momento político muito sensível. Estamos há 2 anos das eleições, com jovens formados a abandonarem o país e ir à busca de outras condições lá fora, porque deixaram de acreditar no país. A senhora ministra, que já foi reprovada por 2 ocasiões, quando o Presidente da República diz por 2 ocasiões, a educação não tem qualidade, está a apontar diretamente o dedo à senhora. Eu penso que ela devia ter muito mais cautela. Já me tenta concluir. Devia ter muito mais cautela ao responder esta questão em específico.